Oi gente, bem-vinda de volta ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever e apertar no sininho. Meu nome é Fabiola e eu falo sempre de assuntos voltados a desenvolvimento de carreira. Tá? Então se você está aí no mercado procurando uma posição nova ou se você está querendo uma promoção, um aumento de salário, se liga nos vídeos aqui do canal que vão te ajudar, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de um tema pessoal. Queria falar um pouquinho de mim, contar um pouco da minha história. Tenho certeza que tem gente aqui que me assiste que conhece, né, porque já me conhece. Mas outras pessoas provavelmente não, ou talvez não. E muito do que eu falo nos vídeos são experiências que eu vivi, são coisas próximas a mim. Todos os conselhos que eu dou, eu vivi, muitas vezes eu bati muito cabeça ou apanhei muito pra descobrir esses pulos do gato e eu deixo aqui nos vídeos pra vocês. Eu nasci e me criei no Rio de Janeiro, eu não vim de família rica, gente. Hoje eu ganho bastante dinheiro aqui nos Estados Unidos, tenho uma carreira sólida, moro em Michigan, realmente eu sou muito, muito bem sucedida na minha carreira. Mas quando eu era criança, assim, a gente não tinha muita coisa não, sou filha única, meu pai era, enfim, alcoólatra, cocainômano, enfim, foi assassinado quando eu era ainda criança, entrando na adolescência, completamente perdido, né? Minha mãe é uma pessoa, gente, minha mãe tá viva, tá? Meu pai faleceu, mas minha mãe tá viva. É uma pessoa maravilhosa. Deu pra mim tudo o que ela podia dar, que não era muita coisa, mas ela trabalhou. Eu via minha mãe trabalhar dia e noite, gente. Dia e noite. E mesmo assim, não saber como é que ia pagar o aluguel, não saber como é que ia pôr comida na mesa, entendeu? E é por isso que hoje eu falo, o segredo não é trabalhar muito, é trabalhar de forma inteligente. Isso eu falo mesmo, para vocês que estão aí, que acham que ficar fazendo hora extra, ficar dormindo no trabalho, é o que importa, é o que faz diferença, é o que vai te dar uma promoção, é o que vai te fazer uma pessoa de sucesso, não é. Eu logo te avisando, não é. Quanta gente por aí que trabalha duro pra caramba, que não sai do lugar. Esse não é o segredo, gente. Mas a minha mãe trabalhou muito, muito. Eu tive muita sorte, a gente foi cercada, eu sempre fui muito cercada por pessoas não só muito boas de coração, mas muitas vezes financeiramente muito bem. Eu tive a oportunidade, sim, de fazer curso de inglês, o que obviamente ajudou a mudar a minha vida, né? Eu vim aqui para os Estados Unidos e tal, se eu não soubesse falar inglês, com certeza eu provavelmente não estaria aqui. E obviamente que eu tenho meu privilégio, né, em ser branca, tinha olho claro, enfim, ser aquela menininha bonitinha. Então, assim, isso abre portas, é óbvio, gente, tá? Existe sim, mesmo com eu tendo uma história, assim, de luta, uma história difícil, obviamente que eu também tenho meus privilégios por ter sorte pela cor da minha pele. Eu nasci e me criei em Ipanema, tá? Que é um bairro super nobre. Estudei no Notre Dame, que também é um colégio particular, gente de grana e tal, porque eu sempre tive bolsa a vida inteira. Que a minha mãe, muitas vezes, ia chorar lá pra diretora, entendeu? Pra conseguir bolsa pra mim. Ela sabia que eu precisava de uma educação que ela não teve. Tá? Mas minha mãe, eu acho que não terminou nem o segundo grau. Meu pai, ele tinha estudo e tal, mas era completamente perdido na vida. Eu, os meus primos, a gente ralou muito, a gente trabalhou muito para estar hoje na posição que a gente tá. Então, assim, quando eu entrei no mercado corporativo, gente, eu não sabia de nada. Eu sei que tem muita gente aí que fica pensando, mas como é que eu vou abrir portas? Meu pai, minha família, minha mãe, ninguém conhece ninguém de empresa para poder me indicar. Gente, eu também não conhecia ninguém. Eu entrei na faculdade também já tarde, já com 21 anos, porque eu me toquei que ou era isso ou eu ia acabar na mesma situação da minha mãe. Sem ter mais estudo, sem ter possibilidade de crescer. Minha mãe era costureira, hoje ela não costura mais, obviamente. Minha mãe tem 85 anos hoje. Era muito duro. E como ela era autônoma, né? Ela fazia o dinheiro dela. Eu cresci vendo isso e eu prometi pra mim mesma que essa não ia ser a minha realidade. E que eu, em algum momento, iria sim poder dar uma vida melhor pra ela. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento é muito importante. Se você tá nessa situação, se você se vê nisso, se vê olhando pra sua família, falando, caramba, como é que eu saio, né? Assim, meu destino tá feito, né? Seu destino não tá feito, tá? Quem faz seu destino é você. Se vira, dá um jeito. Não tem como te pagarem um curso de inglês, baixa aplicativo, hoje tem aplicativo gratuito, hoje tem muita coisa gratuita que na minha época não tinha, gente, não tinha internet, sabe? Assim, não dessa forma, tinha aquela internet de escada, gente. Se você tem menos de 30 anos, você provavelmente não tem noção do que eu tô falando. Mas tudo bem. Mas não era como hoje, né? Então, assim, corre atrás. Não vai cair no seu colo. Nada nunca caiu no meu colo. Eu fui ajudada? Fui. Eu tive muita ajuda. Mas nunca as coisas caíram no meu colo. Com 21 anos, eu notei que, assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu entrei na faculdade, uma pessoa muito querida na minha vida, a Nonata e o Fernando, são como se fossem tios meus.
Na verdade são meus primos. Enfim, a história é complicada, gente, deixa pra lá, tá? Quando eu olhava pra mim e eu olhava pra eles são super bem-sucedidos, tá? São pessoas muito boas e que se acharam profissionalmente, tá? Que conseguiram. Eu lembro que eu me espelhava neles. Eu falava, de alguma forma eu tenho que fazer o que ela fez. Porque a Nonata também cresceu com a minha mãe, com a minha tia, lá no interior do Amazonas, gente, você não tem noção. Minha mãe nasceu, se criou até praticamente adulta, no interior do Amazonas, no meio do nada. E ela veio, ela teve a oportunidade de estudar, ela meteu a cara e ela conseguiu, ela sempre foi um exemplo pra mim. Minha mãe, minha tia sempre foram um exemplo de luta, sempre foi um exemplo de perseverança. E a Nonata e o Fernando sempre foram um exemplo de esperteza, mas não essa esperteza brasileira de dar sempre um jeitinho, de tá sempre na vantagem, não é isso. Ser esperto, sim. Meu primeiro chefe falou pra mim uma vez, eu nunca vou me esquecer disso, Josué, eu amo ele até hoje. Ele falou pra mim que eu ia carregar muita caixa ainda, mas que eu precisava ter certeza que eu tava carregando caixa pras pessoas certas. E eu nunca me esqueci disso. E eu sempre segui esse conselho, tá, gente? Cresci tendo uma infância difícil, eu tentava ajudar minha mãe o máximo que eu podia. Também fiz muita besteira, obviamente, como adolescente, né, gente? Gastei dinheiro em muita besteira que não devia. Enfim, todos esses erros eu fiz. Mas em algum momento, falei, bom, eu tenho que fazer uma faculdade. Tenho que fazer alguma coisa, tenho que aprender alguma profissão pra poder virar esse jogo. E entrei na faculdade e consegui meu primeiro estágio. Eu tinha 2 meses de faculdade. Então, assim, gente, não ouvem o que te falam. Essas pessoas falam, então pra você encontrar estágio, você tem que estar com pelo menos 1 ano de faculdade. Sim, talvez, muito provavelmente, mas não deixa que essas pessoas te falem o que acontece e o que não acontece. Se você precisar de grana, se você precisar de um trabalho e tal, vai procurar trabalho, vai procurar estágio, mete a cara. Eu consegui na época o jornal O Dia, que era a empresa de comunicação O Dia, que existe até hoje, eles tinham 2 rádios, jornal e tal, era uma tremenda empresa. E eu consegui. Eu fui lá, não tinha experiência com nada, gente, eu não tinha computador em casa. Eu não tinha dinheiro pra ter computador em casa. Eu não sabia o que era PowerPoint. Lembro que na entrevista ele comentou comigo se eu sabia criar apresentação. Eu falei, não, mas eu aprendo. Esse é o segredo, tá, gente? Não sei, mas aprendo. Mas eu dou meu jeito. Eu me viro. É isso que você deve ter em mente sempre. Você não sabe, mas você vai aprender. Porque eu não tinha noção que a apresentação se fazia em PowerPoint. Gente, eu dava parágrafo no Word apertando a tecla de espaço várias vezes. Porque eu não sabia nem o que a tecla Tab fazia. Era nesse nível. E eu consegui. E trabalhei lá por muito tempo e foi uma cara muito bem sucedida. Até hoje eu tenho amigos e conhecidos, pessoas queridas, queridíssimas, inclusive meu chefe, que até hoje eu falo com ele, foi uma experiência incrível, mudou a minha vida. E a partir daí foi só ladeira acima. Então, assim, eu não tive ninguém pra abrir porta pra mim. Então, as empresas que eu entrei porque eu corri atrás, porque eu dei meu jeito. Eu estou aqui nos Estados Unidos por causa do meu marido, ele é americano, nascido, criado aqui em Michigan. A gente se conheceu no trabalho, eu era gerente de projeto na startup da Nissan, em Resende, na verdade. A gente se conheceu lá, a gente trabalhou junto, né? Aí a gente começou a namorar e tal, ficamos juntos por um tempo no Rio, e aí em algum momento a gente teve que decidir, né? Ou a gente ficava no Brasil ou a gente se mudava pra cá. E eu não tive dúvida de que o melhor pra mim e pra gente estava querendo começar uma vida juntos, era vir para os Estados Unidos. Por mais que aqui também tenha loucura, tá, gente? Aqui também tem umas coisas muito sem noção, tá? Isso aqui não é só sonho e maravilha, não. E, inclusive, eu vou fazer um vídeo ainda falando de como é trabalhar aqui. Porque eu acho que tem muita gente que tem essa fantasia de morar aqui, de trabalhar aqui, mas não tem muita noção realmente como é que a realidade aqui acontece. Benefícios, relações trabalhistas, tudo isso. Eu vou fazer um vídeo ainda dedicado a isso. Eu quero que vocês entendam que eu não tava na praia encontrando um gringo. Eu tava trabalhando, eu caminhei, tá, gente, até chegar nessa posição. Não simplesmente achei um marido gringo na praia e por causa disso foi sorte. Não, realmente foi um pouco de sorte. Mas eu trabalhei muito. Eu realmente acredito que sorte tem a ver com o que você faz da sua vida. O que você faz com as ferramentas que são dadas a você, com a realidade que é dada a você. Eu, pelo menos, acho que eu sempre fiz tudo o que eu pude, o melhor que eu pude para ter essas ferramentas e usar essas ferramentas da melhor maneira possível para chegar
aonde eu queria. Eu só queria que vocês entendessem um pouquinho mais da onde eu vim, que vocês entendessem que quando eu dou esses conselhos, quando eu falo do que fazer, do que não fazer, que vocês entendam que eu sei porque eu vivi isso. Eu fui essa pessoa que saiu do zero e chegou no sucesso, tá? Eu sou a prova viva de que isso é possível. Então, quando eu falo pra vocês, faça isso, não faça aquilo, claro que tem muito a ver com outras coisas que eu não vivi, que eu vi de experiência de pessoas. Todas as experiências das pessoas próximas a gente agregam a gente. Mas muita coisa eu vivi sim, eu tive que aprender, dei com a cara na porta, na parede, entendeu? Várias vezes, dei a cara a tapa, às vezes levei o tapa, às vezes não levei, mas foi assim que eu aprendi. Né? Então, eu sou a prova viva de que é possível sim sair de uma família que não tem contatos, que não é rica, pelo contrário, pais problemáticos, né? Tive um pai, enfim, que não era muito presente, que era completamente, né, gente, assim, drogado, perdido, alcoólatra, enfim, que sai dessa infância e que consegue sim transformar isso em uma coisa boa, consegue fazer esse caminho, isso é possível. Agora, você tem que fazer por onde? Mais uma vez, eu sou a prova viva de que isso é possível. Eu saí disso, tive uma adolescência, também aprontei, tá, gente? Eu também passava a madrugada acordada, indo pra balada, cansei de ir pro trabalho virada, entendeu? Da noite anterior, cheguei em casa, tomava banho e saía direto. Lógico, gente, a gente faz essas coisas, esse não é o problema. O problema é quando realmente isso é crônico, é só isso que você faz, quando você não se dedica. Eu sempre fiz outra coisa que meu chefe sempre falou, foi: seja a melhor funcionária para o seu chefe. Tive isso na cabeça, eu vou ser a melhor, pelo menos naquilo que eu tô fazendo. E outra coisa, chefe quer solução, não quer problema. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi e que eu sei que foi uma das chaves de sucesso também, gente. Responda as perguntas que o seu chefe não fez. Esse é um grande pulo do gato. E se antecipe. Responda as perguntas que a sua chefe, o seu chefe não fizeram ainda. Dê para eles as soluções que eles nem sabem ainda que eles precisam. Quando você conseguir fazer isso, quando você chegar nesse estágio, as portas se abrem. Eu só queria falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do meu passado, contar um pouquinho como é que eu cheguei aqui. Tem também toda a história de quando eu cheguei aqui, tá, gente? Foi um outro recomeço. Eu não conhecia ninguém aqui. E a gente se mudou para uma cidade, num estado diferente, onde o meu marido também não conhecia ninguém. Ele tinha lá a proposta de trabalho dele, ele tinha lá o trabalho garantido, eu não tinha nada. Então, assim, foi todo um aprendizado também, quando eu cheguei aqui, para tentar entender como é que esse país funciona, como é que é o trabalho aqui, como é que é o mercado profissional aqui. Tá? Então, assim, foi todo um recomeço novamente. Mas e daí? A gente aprende. Eu queria deixar esse recado aqui também, contar um pouquinho da minha história e deixar esse recado de que, sim, é possível. É possível sair de A para Z, é possível sair do ruim para o muito melhor. É possível, gente. É só meter a cara, dar um jeito de catar as ferramentas que não foram dadas a você. Enfim, obrigada por ter assistido até agora. Se você assistiu até agora, é isso que eu tenho a falar. Um grande beijo pra você. Assiste os outros vídeos aqui no canal que não são sobre mim, são sobre desenvolvimento de carreira. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!